O mundo antigo está repleto de mistérios. Desde as pirâmides do Egito até as ruínas de Machu Picchu, cada pedra conta uma história. Histórias de deuses e deusas cativam nossa imaginação. Elas nos transportam para um tempo em que o divino e o humano se entrelaçavam. Um desses mistérios gira em torno dos Anunnaki, uma raça de deuses que, segundo alguns, vieram das estrelas. Eles eram divindades da antiga Mesopotâmia, reverenciados e temidos por suas habilidades e conhecimentos. Será que esses seres tiveram um papel em nossa própria existência? Alguns teóricos sugerem que eles podem ter influenciado nosso desenvolvimento genético. Seriam eles os arquitetos da humanidade? A ideia de que seres avançados moldaram nossa civilização é fascinante. Alguns acreditam que eles visitaram a Terra e nos projetaram geneticamente, deixando marcas indeléveis em nossa história. Esta é uma história que mergulha em textos antigos, mitologia e na própria essência do que significa ser humano. É uma jornada através do tempo e do espaço. Os Anunnaki são frequentemente descritos como figuras poderosas, com habilidades além da compreensão humana. Eles aparecem na mitologia suméria, uma das civilizações mais antigas conhecidas pelo homem, e suas histórias são passadas de geração em geração. Sua influência pode ser vista nos contos épicos e nas intrincadas obras de arte deixadas para trás, que ainda hoje nos fascinam. Mas seriam eles meros frutos da imaginação? Ou há algo mais profundo e real por trás dessas lendas? Ou existiram em carne e osso? A possibilidade de sua existência física levanta muitas questões intrigantes. Para entender os Anunnaki, devemos viajar no tempo. Devemos explorar as raízes de nossa própria história e questionar o que sabemos. Devemos explorar o coração da antiga Mesopotâmia, onde as primeiras civilizações floresceram e onde talvez os Anunnaki caminharam entre nós. Mesopotâmia, a terra entre dois rios, é frequentemente chamada de berço da civilização. Esta região fértil, situada entre o Tigre e o Eufrates, viu o florescimento de algumas das primeiras sociedades humanas. Foi aqui que a escrita foi inventada, cidades foram construídas, e impérios ascenderam e caíram. As inovações que surgiram desta terra moldaram o curso da história humana. Os sumérios, que prosperaram nesta região, deixaram para trás uma riqueza de conhecimento. Eles desenvolveram um sistema de escrita complexo e construíram zigurates impressionantes. Suas tábuas cuneiformes contam histórias dos Anunnaki, um grupo de divindades que desceram dos céus. Estes textos antigos são uma janela para as crenças e mitologias da época. Acreditava-se que os Anunnaki eram incrivelmente poderosos. Eles eram reverenciados e temidos, considerados os arquitetos do destino humano. Eles possuíam tecnologia avançada e sabedoria muito além da dos humanos. Suas habilidades eram vistas como milagrosas e divinas. De acordo com a mitologia suméria, os Anunnaki criaram os humanos para servi-los. Esta narrativa de criação é uma das mais antigas conhecidas pela humanidade. Eles precisavam de uma força de trabalho para minerar ouro, um metal precioso que era escasso em seu planeta natal. O ouro era vital para suas tecnologias e rituais. A influência dos Anunnaki na cultura mesopotâmica foi profunda. Eles moldaram a religião, a arte e a sociedade de maneiras que ainda estamos descobrindo. Eles foram creditados por dar aos humanos conhecimento de agricultura, direito e matemática. Estas contribuições foram fundamentais para o desenvolvimento das civilizações. Sua presença está entrelaçada na própria estrutura da mitologia mesopotâmica. As histórias dos Anunnaki continuam a fascinar e intrigar estudiosos e entusiastas. Mas quanto disso é mito e quanto é história? A linha entre a lenda e a realidade é tênue, e a busca por respostas continua. Zecharia Sitchin, um autor russo-americano, dedicou sua vida ao estudo de textos sumérios antigos. Ele propôs uma teoria radical, que gerou controvérsia em todo o mundo. Sitchin acreditava que os Anunnaki não eram deuses, mas seres extraterrestres. Ele afirmava que eles vieram de Nibiru, um planeta em nosso sistema solar com uma órbita longa e elíptica. Segundo Sitchin, a atmosfera de Nibiru estava se deteriorando. Os Anunnaki,
em uma tentativa desesperada de salvar seu planeta, viajaram para a Terra. Eles estavam em busca de ouro, que acreditavam poder reparar sua atmosfera. A teoria de Sitchin ganhou tanto apoiadores fervorosos quanto críticos ferrenhos. A afirmação mais controversa de Sitchin foi que os Anunnaki criaram o Homo sapiens por engenharia genética. Ele acreditava que eles combinaram seu próprio DNA com o do Homo erectus, uma espécie de hominídeo primitivo. Seu objetivo era criar uma força de trabalho capaz de realizar suas tarefas laboriosas. Sitchin apontou para a história bíblica da criação como evidência adicional. Ele interpretou o sopro de vida dado a Adão como a intervenção genética dos Anunnaki. Essa teoria, embora intrigante, permanece altamente especulativa. A ciência convencional não encontrou nenhuma evidência que apoie a existência de Nibiru ou a manipulação genética de humanos por extraterrestres. Seção 5. O preço espiritual da manipulação. Se a teoria de Sitchin fosse verdadeira, as implicações seriam profundas. Tipo, significaria que os humanos são o produto da engenharia genética. Nossa própria existência estaria ligada aos caprichos de uma raça extraterrestre avançada. Isso levanta questões profundas sobre nosso lugar no cosmos e a natureza de nossas almas. Teríamos sido criados apenas para servir como trabalhadores? Ou possuímos um propósito maior? A ideia de que nosso destino não é inteiramente nosso é perturbadora. Ela desafia nossas noções de livre-arbítrio e nossa compreensão do divino. Seção 6. Ecos na sociedade moderna. A teoria dos Anunnaki, apesar da falta de evidências científicas, continua a ressoar com muitas pessoas. Ela explora nosso fascínio pelo desconhecido e nosso desejo de encontrar significado no universo. A ideia de que não estamos sozinhos, de que seres avançados visitaram a Terra em um passado distante, é atraente. Essa teoria também encontrou seu caminho na cultura popular. Livros, filmes e programas de televisão exploram a ideia de alienígenas antigos e sua influência na civilização humana. Embora divertido, é importante lembrar que essas são obras de ficção, não fatos. Seção 7. Dilemas éticos da criação. A suposta engenharia genética da humanidade pelos Anunnaki levanta sérias questões éticas. Temos o direito de manipular os blocos de construção da vida? Quais são as implicações morais de criar um ser senciente com o único propósito de servidão? Essas questões são particularmente relevantes hoje. Com os avanços na engenharia genética, estamos prestes a ser capazes de alterar o genoma humano. A história dos Anunnaki serve como um conto de advertência. Ela nos lembra que mesmo com as melhores intenções, adulterar a estrutura da vida pode ter consequências imprevistas e potencialmente desastrosas. Seção 8. O legado Anunnaki. Um vislumbre do futuro? Os Anunnaki, sejam deuses ou extraterrestres, deixaram uma marca indelével na história humana. Sua história continua a nos intrigar e inspirar. Ela nos lembra que nossa compreensão do passado está em constante evolução. O que acreditamos ser verdade hoje pode ser provado falso amanhã. À medida que nos aprofundamos nos mistérios do universo, devemos proceder com cautela e humildade. A teoria dos Anunnaki serve como um lembrete de que o universo está cheio de maravilhas. É um lugar vasto e misterioso, e estamos apenas começando a explorar seus segredos. Seção 9. Um universo de possibilidades. A teoria dos Anunnaki, embora controversa, nos leva a questionar nosso lugar no cosmos. Esses antigos deuses, descritos em textos sumérios, são frequentemente vistos como visitantes de outro mundo. Ela nos incentiva a explorar o desconhecido e a considerar a possibilidade de que não estejamos sozinhos. A vastidão do universo, com suas bilhões de estrelas e planetas, sugere que a vida pode existir em muitos lugares além da Terra. Embora possamos nunca saber ao certo se os Anunnaki existiram ou se desempenharam um papel em nossa criação, a ideia deles nos faz refletir sobre as origens da humanidade e as influências externas que podem ter moldado nossa história.
Sua história serve como um poderoso lembrete do poder duradouro da curiosidade humana e nossa sede insaciável por conhecimento. Desde os primeiros dias da civilização, temos buscado respostas para perguntas fundamentais sobre quem somos e de onde viemos. O universo está cheio de mistérios. Cada descoberta científica abre novas perguntas e possibilidades, ampliando nosso entendimento do cosmos. É um lugar vasto e inspirador que continua a desafiar nossa compreensão. As pirâmides e outras estruturas antigas nos lembram de civilizações passadas que também olharam para as estrelas em busca de respostas. À medida que continuamos a explorar o cosmos, devemos permanecer abertos a novas possibilidades e estar preparados para desafiar nossas noções preconcebidas. A exploração espacial é uma jornada de descoberta e inovação. A busca pela verdade é uma jornada contínua, uma que nos leva a explorar tanto o passado quanto o futuro. E a teoria dos Anunnaki é apenas uma pequena peça do quebra-cabeça. Cada teoria, cada descoberta, nos aproxima um pouco mais da verdade universal.